Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira recusou 221 milhões de reais para vender o meio atacante Alan, de 21 anos de idade. A proposta foi feita pelo Napoli, 35 milhões de euros fixos ou esses 221 milhões de reais. Importante registrar que o Napoli ainda condicionou mais 5 milhões de euros em bônus, ou 32 milhões de reais. O pacote total poderia chegar a 40 milhões de euros. Presidente Leila Pereira sabe que não precisa de dinheiro por agora, o que ela precisa urgentemente é de títulos, especialmente depois da temporada de 2025 bastante ruim, em que o Palmeiras não ganha absolutamente nada, apesar dos 703 milhões de reais de investimento somente com reforços, folha salarial na casa dos 40 milhões de reais mensais. Dessa maneira, Leila Pereira recusa a proposta pelo Alan e mantém um jogador que deve ter papel ainda mais importante, de protagonista na temporada de 2026. Enquanto isso, Palmeiras segue em tratativas com o Atlético de Madrid e com o Almada para tentar convencer o argentino a voltar ao futebol brasileiro. John Arias foi uma possibilidade, mas é um nome descartado. O Wolverhampton não tem nenhuma intenção de negociar o colombiano na janela de janeiro. O Anderson Carvalho, é verdade que o Almada já está certo com o Palmeiras e John Arias também. Anderson, bora lá, sobre o Almada. Um jornalista argentino que cobre a seleção da Argentina foi o primeiro a falar que o Palmeiras havia feito proposta ao Atlético de Madrid e era o favorito. O Palmeiras, no primeiro momento, nessa sexta-feira, não quis confirmar as tratativas, mas é real, há um interesse, as negociações existem. Daí a dizer que o negócio está perto de fechar ou algo do gênero, me parece muito precoce, até porque não é o tipo da operação que vai ser fechada da noite para o dia. Jogador extremamente caro. O Atlético de Madrid quer 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, tá? Sobre o Arias, informação publicada pelo GE nessa sexta-feira, dá conta de que o Palmeiras já abriu negociações. Informação que eu tenho sobre isso é de que não há nenhuma chance de o Arias ser contratado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Fluminense ou qualquer outro time nessa janela. O Wolverhampton está muito focado em escapar da zona do rebaixamento. São 3 jogos sem perder. Empates fora de casa contra United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham. O Arias foi titular nos 3 jogos, inclusive na única vitória do Wolverhampton na temporada, vitória por 3-0 contra o West Ham, o primeiro gol do jogo foi justamente do John Arias, tá bom? A partir da metade do ano, com um eventual, provável, iminente rebaixamento, a coisa muda. Bom, sobre as contratações no Palmeiras. Depois do Marlon Freitas, o Palmeiras tem como prioridade um zagueiro, embora as negociações sejam difíceis. Havia uma reunião marcada para o dia 7 entre os representantes do Joaquim e o Palmeiras. Só que um desses representantes ligou para o Palmeiras e falou: pessoal, não vou conseguir encontrar vocês, porque o Paris FC entrou com interesse e promete uma proposta pesada, cifras altas. Eu vou ver se esse negócio não anda, depois eu converso com vocês. E aí eu nem sabia, mas o Paris FC, que não é o Paris Saint-Germain, é o rival da cidade do PSG, o Paris foi comprado em 2024 por uma família mais rica da França, que inclusive é dona de várias das principais marcas da França. Enfim, então a busca por um zagueiro está meio travada. As grandes novidades, as conversas por meias atacantes. O Palmeiras fez proposta oficial ao Atlético de Madrid pelo Almada, a gente ainda não descobriu valores, nem as condições, não é uma operação fácil que você vai fechar da noite para o dia, mas o Palmeiras está tentando. E o GE trouxe a notícia de que o Palmeiras abriu negociações com o Arias, estou cravando para vocês que o Arias não vem para o Brasil nessa janela de janeiro, tá bom? Everton no Grêmio é quente? Sim, se a tia Leila deixar, tá? Então é esse o status da negociação. Pelo que eu estou entendendo, o Everton quer mesmo se mudar para o Grêmio. Leandro Lucas quer saber a situação do Everton. Palmeiras, o Abel Ferreira gosta muito do Everton, tá? O Abel não gostaria de perder o Everton. Até por isso, o Abel se propôs a criar no Palmeiras em 2026 algo meio incomum no futebol brasileiro, que é aquela ideia de um goleiro jogar os campeonatos e outro goleiro jogar as Copas. Acho que o Carlos Miguel seria o goleiro dos campeonatos, até por ter mais jogos, né? E o Carlos Miguel é mais novo, é mais jovem, tem mais valor. Só que para que o Everton não ficasse comendo banco, o Abel estava disposto a oferecer essa condição de dar Copa do Brasil, Libertadores da América, as Copas para o Everton disputar. O Bahia sinalizou interesse no Everton, não avançou. Só que o Grêmio voltou a conversar com o Everton e o Grêmio entrou forte na parada, tá? Deixa eu até mandar uma mensagem para uma pessoa do staff do Everton, uma dessa a gente consegue alguma atualização na noite dessa sexta-feira, quer ver?
Boa noite. Leonardo Limeira Filho. Oferta de 30 milhões por Alan, do Palmeiras. Recusada à loucura. Leonardo, aí não foi nem o Palmeiras, mas uma pessoa do staff do Alan me ligou para explicar essa história. O Napoli teria oferecido 30 milhões de euros. O Palmeiras não confirma. Mas o staff do Alan assegura que o Palmeiras não tem a intenção de vendê-lo por 30 milhões de euros. E a justificativa é de que a Leila quer muito ser campeã em 2026 e ela acha que se desfazer de jogadores importantes pode determinar mais uma temporada sem títulos, e isso, do ponto de vista da imagem, seria muito ruim para ela. O Palmeiras não precisa de grana hoje. Então, entre faturar 30 milhões de euros com o Alan ou dar mais chance de ser campeão, o Palmeiras vai brigar por ter mais chance de ser campeão. Eu acho loucura, eu tô com você. Se você tem 30 milhões de euros no Alan, enfim. O Alan não é tão novo quanto o Estevão e o Endrick quando foram vendidos, né? O Alan já tem 21. O Endrick e o Estevão foram vendidos quando tinham. O Endrick e o Estevão foram vendidos quando tinham 17. Enfim. Mas se você tem grana, você pode se dar o luxo de recusar, né? Hora de falar sobre o Palmeiras. Na manhã dessa sexta-feira, contei que o Verdão entrou em contato com o Atlético de Madrid para comprar Thiago Almada, meio atacante argentino que é muito bom de bola. Foi absolutamente decisivo no Botafogo, foi absolutamente decisivo no Lyon, é titular absoluto da seleção argentina, mas não consegue jogar no Atlético de Madrid de Diego Simeone. Até por isso, o Atlético de Madrid topa negociá-lo. E o Palmeiras fez uma oferta inferior aos 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa é a pedida do Atlético de Madrid, mas as conversas existem. Pois bem, não se trata apenas de tentar a contratação do Almada. O Palmeiras, nesse momento, conversa com os representantes de John Arias para fechar com um atacante colombiano, que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. É praticamente impossível que o Arias se torne reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior na janela de janeiro. Isso porque, aos pouquinhos, o Wolverhampton tem se recuperado. O time que é o lanterna da Premier League não perde há 3 rodadas. Foram 2 empates fora de casa contra Manchester United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham 3-0. Primeiro triunfo do Wolverhampton na temporada, inclusive com o Arias marcando o gol de abertura desse placar. O Arias foi titular desses 3 jogos. Enquanto houver esperança, o Wolverhampton vai brigar para manter todo o time e lutar contra o rebaixamento. Se for confirmada a queda, aí na metade do ano dá para imaginar o Wolverhampton precisando se desfazer dos seus jogadores mais caros, abrindo a oportunidade para um negócio envolvendo o John Arias. Já pensou o Palmeiras com Almada e John Arias? O que você pensa sobre essas duas possibilidades? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.